Olá, estamos agora na segunda aula desse desafio. Esse desafio de 7 dias. A aula do desafio de ontem foi sobre sabotadores. Gente, e uma das formas que a gente acaba desenvolvendo esses sabotadores é quando a gente tem um rombo no nosso amor próprio. Então, muitos dos problemas que foram listados na aplicação que eu mandei para vocês no grupo, esses problemas estão, a grande maioria está ligado com o amor próprio. Então, qual é a estratégia desse desafio? A gente vai falar primeiro dos pilares centrais, porque através deles vem outros problemas que a gente também vai abordar nesse desafio. Então, o amor próprio, né? Então, o amor próprio, qual é a definição, né? Então, o amor próprio é um estado de... Muita gente confunde amor próprio com autoestima. Mas amor próprio é um estado de apreço por si, sabe? É um estado que vem de ações que nos ajudam a crescer psicologicamente, fisicamente e também espiritualmente. Então, ele vem de um amadurecimento, de um autoconhecimento, de um cumprimento de propósito, onde a gente consegue identificar as nossas forças, as nossas fraquezas, a gente consegue lidar com elas, a gente consegue obter benefícios, né, em função disso, e ganhamos benefícios através dos hormônios, dos neurotransmissores que nós liberamos quando nós temos amor próprio, que é endorfina, serotonina, dopamina e ocitocina, pela neurociência. Então, esse é um conceito que nós temos pela neurociência. Freud, ele dá um outro conceito, né? Freud, ele trabalha com ego, superego, alter ego, então ele trabalha com uma perspectiva que está muito relacionada à questão do prazer. Então, ele aborda que essa origem do ego, que ele chama, é uma projeção do amor próprio. O ego, na verdade, então, ele vem daquilo que eu projeto de amor por mim mesma, desse investimento do eu. Então, ele diz o seguinte, um indivíduo que se ama, ele se priva por uma parte do seu narcisismo que pode ser substituída por o amor de uma outra pessoa por ele, tá? É um conceito freudiano em relação ao amor próprio. Para a psicologia, né, o amor próprio ele pode ser compreendido na capacidade do indivíduo realizar aquilo que gosta, fazer pensar, ter a capacidade de pensar, de expressar seus pensamentos, dizer o que ele pensa, o que ele age, dizer, sabe, o que ele pensa acerca das coisas, expressar sua opinião. E nem sempre isso é fácil. Por quê? Porque como eu vou, né, amar uma coisa que eu não conheço? Então, no campo da psicologia, você precisa ter o autoconhecimento para que você possa, então, desenvolver esse amor próprio. E aí, na reprogramação mental, gente, essa questão do amor próprio é uma condição sine qua non para que você entre em contato, em sintonia com o Criador. Por quê? Porque o Criador é amor. Então, se ele é amor, e nós viemos dessa fonte única, seja consciência una, criador, mestre, vácuo quântico, o nome que você quiser, nós viemos dessa energia, e essa energia é amor. E aí, se essa energia que deu origem a nós, se essa energia é amor, como você pode ter raiva? Ou viver na raiva? Ter raiva não, você até pode, porque todos nós somos seres humanos, mas como você pode viver na raiva? Como você pode viver no ressentimento? Como você pode viver no ódio? Iris, você não sabe o que eu passei. Iris, você não sabe o que eu passo. Eu sou uma pessoa com ódio, com ressentimento, porque eu tenho motivos. Ora bolas, o motivo é maior do que você? Porque se o motivo que faz você ter ódio, ter ressentimento, é maior do que você é em essência, então não tem sentido. Não tem sentido. Porque, Iris, mas o que você está falando? Porque você, em essência, é amor. Você, em essência, é amor. De você não pode sair outra coisa que não seja amor, porque a sua essência, a sua formação é amor. Então, o amor próprio para a reprogramação mental, ela vem disso. Ela é uma condição para você entrar em sintonia com o Criador. E por que isso é importante? Porque se você quer prosperar, se você quer ter saúde, se você quer sair da escassez, se você quer se você quer vencer a dor do luto, se você quer vencer a dor da perda,
se você quer resgatar seu filho, seja do lugar que for, das drogas, da depressão, você precisa ser amor. Então, e você precisa ter essa conexão com o Criador. Para quê? Para que você possa, de fato, cocriar. Não é isso que a gente fala? Então, como que você vai cocriar? Você vai cocriar. Ih, gente, voltou aqui. Você vai cocriar se você. Eita! Você vai cocriar se você, de fato, estiver conectado com o Criador. Porque o que é cocriação? É você criar junto com o Criador. Então, existe aí uma diferença entre autoestima e amor próprio. Então, o que é o amor próprio, né? Então, como é possível? O amor próprio é tudo isso que eu falei. Já a autoestima, eu vou falar primeiro da autoestima. A autoestima, ela está relacionada à forma como você se vê. Então, a autoestima, ela não é simplesmente você passar um batom, você passar uma maquiagem, você comprar uma roupinha nova. Não, é mais do que isso, tá? A autoestima é a forma como você se vê. Então, por que tem pessoas que você olha, nossa, esse homem é lindo, meu Deus, olha, ele não pode nem passar perto de mim, se meu marido, porque senão é capaz de eu cair ali. Olha, que mulher linda. Nossa, se ela me desse mole, eu pegava. Que mulher maravilhosa, que mulher incrível. A mulher não tem defeito, gente. Como é que pode uma mulher nascer sem defeito desse jeito, gente? Não tem uma gordurinha para falar, não tem uma celulite. Que cão de mulher perfeita é essa? E aí, com meia hora de conversa, você percebe que ela tem autoestima no pé. Que ela tem um relacionamento tóxico. Que as coisas não vão para frente para ela. Que ela tem um olhar triste. Que ela se acha incapaz, ela não se acha amada, ela se acha rejeitada e ela se acha feia e horrorosa. Isso é o quê? Isso está correlacionado à forma como ela se vê. Então ela pode passar o batom, pode passar tudo, que na verdade ela se vê dessa forma. Então é norteada, gente, a autoestima por uma construção ao longo da vida. Tem um filme muito interessante na Netflix, eu vou ver o nome e vou colocar no nosso grupo de desafio, que fala, é muito interessante, gente. Ela é uma moça, ela é acima do peso, mas ela tem autoestima no pé. No pé. E aí ela bate com a cabeça e ela olha no espelho e ela vê a imagem que ela gostaria de ser. E aquilo dá uma coragem, uma ousadia para ela. Ela prospera no emprego, ela se torna número 1 da empresa dela. Ela faz a empresa dela ter um destaque que até então não tinha. Ela faz o dono da empresa, o neto, um cara lindo, maravilhoso, gostar dela, dar em cima dela. Ela encontra um relacionamento. Então, assim, e aí um dia, aí ela se olha assim no espelho, ela acha que são duas imagens diferentes, ela está na mesma apresentação. Quando ela olha, ela fala, ué, mas eu sou a mesma pessoa. Sabe, é aquele show. Por quê? Porque é a forma como ela se vê. Então, quando nós... Por que é tão importante a autoestima, Iris? Porque a autoestima está relacionada a tudo. A autoestima não está relacionada só à beleza. A autoestima está relacionada a você ganhar dinheiro. A autoestima está relacionada a você exercer o seu propósito. A autoestima está relacionada também a você ter um relacionamento saudável. Então, a autoestima ela vai sendo construída ao longo da vida. Iris, é possível desenvolver a autoestima? É lógico que é totalmente possível você reaprender a ter autoestima, reaprender a se valorizar, reaprender a se enxergar de um modo elevado. Então, isso está relacionado com a admiração que você tem por você. Iris, isso é importante até um relacionamento a dois, sim. Por quê? Gente, eu costumo dizer, em todos os cursos de relacionamento que eu já dei, palestras sobre isso, acompanhamento de casais, eu costumo dizer que você perde o tesão, não é quando você engorda, não é quando você isso, não. É quando você perde a admiração. Quando você perde a admiração, tu perde tesão, né? Seja por aquela pessoa, seja por você mesmo. Então, como que eu vou admirar uma outra pessoa se eu não me admiro? Então, a admiração por si é uma condição sine qua non para a autoestima. Então, quando você consegue exercer, né, dar esses passos, você está um passo assim de se amar. Por quê? Porque como nós vamos amar uma pessoa, uma coisa que nós não admiramos? Então, como você vai ter amor próprio se você não tem autoestima? Então, elas estão ligadas, mas não são a mesma coisa. Beleza? Então, e o amor próprio, né? É possível eu começar a me amar? A gente já falou aqui sobre amor próprio, baseado na reprogramação mental, na neurociência, na psicologia, numa linha freudiana. Então, é possível começar a me amar? Como é possível aprender a amar alguém, a me amar? Como que eu faço isso, gente? Como é possível eu conseguir amar a mim mesma? E aí eu vou te dar
5 dicas em relação a isso. Primeiro, você precisa se autoconhecer. Então, como que eu me autoconheço? Com ferramentas específicas de autoconhecimento. Você precisa se aceitar. Aceitar que você é, que você erra e tudo bem. Aceitar seus erros do passado. Muitas vezes a gente perde esse amor próprio porque a gente não se perdoa, porque a gente carrega uma culpa por várias coisas que a gente fez. Então você precisa se aceitar, você precisa se acolher. Quantas vezes no trabalho chega uma pessoa e fala assim: poxa, Iris, fiz uma merda, Iris, você não sabe o que eu fiz. E aí eu vou lá, abraço, mas quando eu faço, eu pego a chibata, sabe, e vou me martirizar por séculos. Então você precisa se acolher, entender que você fez aquilo que era possível fazer com os instrumentos que você tinha para fazer, e está tudo bem. Só erra quem faz, só erra quem vive. Então você precisa se acolher em relação a isso. Você precisa apreciar a vida. Sabe aquela coisa que a gente olha assim pela janela, meu Deus, eu estou olhando aqui, né? Tem o morro ali, as nuvens, sabe? Os montes. Eu amo natureza, eu amo paisagem. Então eu sempre quis uma casa no alto. Então por esse contato assim, sabe? Então eu fico olhando assim, e falei, nossa, como a natureza é bela, como a vida é bela. Como é bom poder ter olhos para enxergar isso, sabe? Tá indo para o trabalho, ao invés de ficar o tempo todo assim, ó, resolvendo o problema, mandando mensagem, resolvendo, tomando conta da vida dos outros nas redes sociais, aprecie o seu caminho. Se eu perguntar aqui quantas árvores, ou uma árvore que tenha no meio, entre o seu caminho de casa e o caminho do trabalho, é capaz de você não saber. Então, apreciar as pessoas na rua, olhar aquelas pessoas, sabe? Cada pessoa tem uma história de vida, tem uma singularidade. Então, passar a apreciar os seus momentos de vida, a vida que você tem, não só externo, mas olhar para dentro de si e apreciar e dizer, nossa, com todos os problemas, olha para mim, eu estou de pé. Gente, hoje aconteceu uma coisa assim no trabalho que me deixou assim, tem coisas que eu tenho 23 anos dentro do Instituto Nacional do Câncer, e que bom que eu tenho a minha sensibilidade para me tocar com determinadas situações. E houve uma situação hoje com uma paciente que me deixou assim muito triste, sabe? Eu tive que meditar, fazer uma oração por mim, por ela, né? Para que eu pudesse estar centrada para estar aqui com você agora, gravando essa aula sobre amor próprio. Porque muitas vezes a gente não aprecia a vida que a gente tem. A gente aprecia o que o outro tem, mas a gente não aprecia o que a gente tem. Então, era uma paciente, 46 anos, ela internou para fazer cirurgia plástica, ela tirou a mama, ela já vem lutando com câncer, cirurgias, tratamentos e tal, desde os 32 anos. Você vê quanto tempo ela ficou, né, nessa maratona aí, primeiro uma mama, depois na outra, enfim, paciente jovem, 46 anos. E ela internou hoje para fazer o segundo tempo da plástica, para terminar lá a reconstrução, trabalhar na outra mama também, para ficar tudo equilibrado, tudo bonito. E ela chegou, né, tava assim, meio borocochô, e eu, né, conversando com ela, vamos embora desanimar para dar plástica e tal agora. E aí, quando a gente ia subir com essa paciente para o andar, 2 horas da tarde, a médica da plástica chega e ela fala, cadê a paciente e tal, enfim. E aí a cirurgia dela foi suspensa. Por quê? Porque o câncer já tomou conta da parte óssea todinha dela, da cintura para cima, que a gente chama de metástase. E eu vi a paciente ir do céu ao inferno em fração de minutos. Então imagine você chegar com uma perspectiva de cirurgia, de ficar bem, e você descobrir que seus ossos são esponja, porque foi essa a expressão que a médica usou para ela entender o que estava acontecendo. Externo, clavícula, toda essa parte aqui, a caixa torácica, ela falou, a gente não pode operar, não é porque você tem metástase, é porque na hora do esforço para colocar a prótese, a gente pode romper o seu osso pode esfarelar, seu osso pode quebrar, a gente pode quebrar a sua costela, perfurar um pulmão e a gente perder você na sala de cirurgia. Então você vai ter que voltar para a oncologia para ver qual é a nova rota. Então, queridos, como ela amanheceu o dia? Ela amanheceu o dia animada, ela amanheceu com o dia, sabe, apreciando o belo, que ia operar, ia fazer a cirurgia plástica. E como essa paciente está agora, nesse exato momento, são 6 horas da tarde, 18 horas. Então,
como ter o amor próprio? Aprendendo a apreciar o que a gente tem. Temos a vida perfeita? Não! Mas temos muito o que apreciar. Eu tenho certeza que se você olhar para a sua vida hoje, você tem muito a apreciar. E quando você faz isso, você libera sentimentos como endorfina, dopamina, ocitocina e serotonina. Então, todas as vezes que você fizer o bem, que você perdoar, que você se alegrar, que você apreciar, que você aceitar, que você, sabe, se autoconhecer, que você se acolher, você vai estar liberando esses hormônios. E esses hormônios, eles são fundamentais no processo de amor próprio, certo? Vamos lá. E aí, como é uma vida com amor próprio e uma vida sem amor próprio? Uma vida com amor próprio, a pessoa se ama, independente da situação. Ela pode estar um pouquinho mais borocochô um dia, no outro, mas ela, né, ela se ama, ela sabe quem ela é, ela se acolhe, ela se respeita, ela se cuida, ela se valoriza, ela sabe o seu valor. A pessoa que não tem amor próprio, ela se julga o tempo todo. Eu achei, parabéns aí a colega que colocou aí no desafio, que ela conseguiu hoje, depois da aula de hoje, né, de ontem, dos sabotadores, ela conseguiu dizer não sem culpa. Show! É isso! Por quê? Porque quando a gente não tem esse amor próprio, a gente se sabota. E aí, gente, a gente se julga o tempo todo. Uma vida sem amor próprio, o tempo todo a gente está se julgando e julgando o outro. A gente se condena, sabe? A gente se deprecia. É como se a gente não tivesse valor, é como se a gente não fosse, sabe? Belo, sabe? A beleza, eu não estou falando de quilo, estou falando do sentido belo da vida, sabe? Da perspectiva de vida. A gente tem uma vida sem amor próprio, a pessoa se compara o tempo todo, o outro é sempre melhor, o emprego do outro é melhor, o outro é mais inteligente, o outro é mais capacitado, o marido do outro é melhor, da outra é melhor, a mulher do outro é melhor, o carro do cara do outro é melhor, a casa do outro é melhor, mas e o que você tem? Quando você tem amor próprio, você valoriza tantas coisas que você é e que você tem, que você não está nem aí para o que o outro tem. Mas uma vida sem amor próprio, você se sabota o tempo todo. E uma das formas de você se sabotar é você se julgando. Você acaba se envolvendo em relacionamentos tóxicos. Por quê? Porque você não se ama. Então você acha que você não merece ser amada. Então qualquer relacionamento, ele tá bom. Ser amada e ser amado. Porque tem muitos homens também que vivem um relacionamento tóxico. A pessoa não se respeita. Se eu não me respeito, eu digo sim para tudo, né? Eu me coloco em situações de desrespeito. Como é que eu posso exigir que o meu parceiro ou a minha parceira me respeitem? Como eu posso exigir que as pessoas no meu trabalho, meu chefe, minha chefe, me respeitem, se eu não me respeito? E aí, por que isso tudo? Porque eu sofro de não merecimento. Porque houve uma ruptura nesse amor. Então, quando a pessoa sofre de não merecimento, é porque há uma ruptura nesse amor próprio. Então, no interior dela, no inconsciente dela, ficou o quê? Eu não mereço ser amada. E onde está essa origem da falta de amor próprio? Onde isso começa? Gente, qual é a primeira ligação representativa de amor? É com a mãe, na gestação. Então, nos cursos de reprogramação, nas mentorias que eu dou, na mentoria, as minhas mentoradas preenchem uma anamnese e aí elas têm que responder desde quando foi a gestação, pegar essas informações. Como foi sua gestação? Como você foi gerada? Como a sua mãe estava? Como estava o relacionamento dos seus pais? Como era isso? A família, ela sentia apoio? Foi uma gravidez desejada? Porque isso é fundamental para entender quem você é hoje. Então, essa falta, esse problema com a mãe desde a gestação, ele já começa, porque houve uma ruptura. A primeira pessoa que deveria demonstrar amor, você não sentiu esse amor. Não estou dizendo que você não teve, mas você não sentiu, por algum motivo. Então, isso é fundamental para a gente entender. E como você vai desenvolver esse amor próprio, se houve essa ruptura? Então, como foi a sua infância até os 7 anos de idade? Por quê? Mais para frente eu vou mostrar para vocês a importância do nosso inconsciente, subconsciente até os 7 anos de idade. Tudo vai ficando alojado ali, tudo, tudo. Então, se você foi uma criança amada, uma criança, sabe, que se sentia amada, respeitada, valorizada, não estou falando sem correção não, porque a correção é uma das formas de amor. Mas, beleza, você não vai ter essa ruptura no amor próprio. Mas se você foi uma criança que se sentia rejeitada pelos seus pais, que você vivia abandonada pelos seus pais, que você fazia de tudo para chamar a atenção dos seus pais e não tinha, há uma ruptura nesse amor próprio. Você se sentiu, né, e sente amado pelos pais nesse período? Ou se sentiu rejeitado? Então, isso vai ser fundamental para entender
esse amor próprio. Por quê? Porque, gente, na nossa mente, ela funciona da seguinte forma. Até os 7 anos de idade, tá? Vamos ver, vou pegar esse celular aqui. Tá dando para ver, né? Então, vamos supor que até daqui, aqui, para baixo, é a mente inconsciente. Então, na mente inconsciente, até os 7 anos de idade, a criança ela só tem daqui para baixo. E aqui, olha, aos 7 anos, somente aos 7 anos, entra um porteiro. Então, esse porteiro aqui, ele coloca o portão, que é a mente consciente. Mas até os 7 anos, ó, tudo vai entrando aqui, ó. Todas as vivências, experiências, tudo que ele vê, tudo que ele sente, vai entrando direto para essa mente inconsciente. 7 anos tem o porteiro. E aí sim, ele já começa a filtrar. Porém, olha a quantidade de coisa que tem aqui dentro. Muita coisa. Então, vamos supor que você, até os 7 anos de idade, você se sentia rejeitado pelos seus pais, você não tinha atenção da sua mãe, você acha que a sua mãe só gostava do seu irmão ou da sua irmã, você não tinha amor suficiente. Então, isso vai desenvolvendo em você um não merecimento, uma falta de amor próprio. E aí você fica adulto, fica adulta. E aí você conhece uma pessoa. Você conhece uma pessoa e você olha para essa pessoa e essa pessoa é fantástica. Fala, nossa, eu quero viver a vida com essa pessoa. E aí a pessoa te faz uma proposta de casamento. Nossa, encontrei o homem dos meus sonhos, encontrei a mulher dos meus sonhos, vou me casar e ser feliz eternamente. Aí, esse portãozinho pergunta lá pro inconsciente: ei, tem amor próprio aí? Tem um amor próprio aqui querendo entrar. Porque afinal de contas você encontrou um amor, então, nossa, você se acha o máximo. Aí esse portãozinho olha lá para baixo, para a mente inconsciente, e fala: ei, e não tem amor próprio aqui não, ó, aqui tem. E aqui tem rejeição, aqui tem não merecimento, aqui tem abandono e aqui tem traição também. Por quê? Porque você se sente traído pelos seus pais. E aí o que ele faz? Aí entram os guardiões da falta da mente inconsciente, os nossos sabotadores. Aí ele vai fazer tudo para que você termine esse relacionamento. Por quê? Porque aqui não tem amor próprio. Então cabe a ele aqui impedir que esse amor próprio entre. E ele vai colocar mais o quê? O que tem aqui? Rejeição. Então ele vai criar situações na sua mente, na sua prática, no seu dia a dia, que você vai vibrar na rejeição e a rejeição vai acontecer. E aí você sabota mais ainda esse relacionamento, esse amor próprio. Então o amor próprio, ele é muito importante, né? Desde a infância, desde a gestação. Então, eu preciso ter amor próprio? Sim, porque se eu quero ter uma conexão, como eu falei anteriormente, se eu quero ter uma conexão com o Criador, por que é importante eu ter isso? Porque eu preciso ter uma vida abundante, eu quero realizar meus sonhos, eu quero pagar minhas dívidas, eu quero ter dinheiro para viajar, eu quero, sabe, ser amado, amar, então eu quero realizar meus sonhos, eu quero essa conexão com o Criador. Então eu preciso ter amor próprio. E como eu consigo recuperar esse amor próprio? Eu preciso compreendendo. Como que eu recupero isso? Né? Compreendendo, aceitando, acolhendo, honrando a primeira forma que nós temos de amor, que é o nosso pai e a nossa mãe. Iris, você não conhece meu pai. Iris, você não conhece a minha mãe. Minha mãe é narcisista. Meu pai me violentou. Eu de novo digo para você, não é por eles, nunca é por eles, mas é por você. Nunca é pelo outro, mas é por você. Então precisa amar, gente, não é conviver. Amar não é gostar. Você ama quando você não tem raiva, você não tem sentimento, você não deseja o mal. Ah, mas eu posso morar no mesmo teto com o meu pai e com a minha mãe? Não. Tudo bem, não dá para conviver, mas você não tem ódio por isso. Então, há que se limpar esse ódio, esse ressentimento, essa mágoa, essa primeira forma de amor, ou limpar essa rejeição e resgatar essa primeira forma. E aí você precisa sentir e você precisa declarar isso. Sabe, a gente tem aí técnicas de conexão com a ancestralidade. E quem tiver interesse, quem sabe eu não dou de bônus aí para quem estiver no grupo, me manda lá no grupo e diz: eu preciso dessa técnica que você falou sobre a ancestralidade, porque eu preciso resgatar essa conexão, né? E aí a gente bota lá no grupo para você. Então, por quê? Eu preciso declarar isso, eu preciso sentir, eu preciso declarar, porque eu preciso mostrar para minha mente, ainda que eles estão mortos, mas que eu liberei. Eu liberei e eu encontrei esse amor. Por quê? Porque aí eu mostro para minha mente que agora sim
eu estou próxima para viver esse amor próprio por mim. Então, eu também consigo recuperar o amor próprio através de técnicas para encontro com a criança interior. Então, porque essa criança interior, ela está ferida. Então, é aquela criança que ficou lá atrás, que ela não se sentia amada, ela não se sentia rejeitada, ela nunca soube o que era amor. Então, ela precisa ser curada. E também, uma outra forma de recuperar o amor próprio é através da oração e da meditação. A oração, gente, é quando você fala. É quando você fala, por exemplo, hoje eu fiz uma oração. Eu falei, Pai, do fundo do meu coração, abençoe essa paciente, abençoe a fulana de tal, que o Senhor seja, sabe, que ela sinta o seu abraço, ela sinta a sua acolhida, onde ela estiver nesse momento. Isso foi o quê? Uma oração. Eu pedi. Agora, a partir do momento que eu fecho os meus olhos, respiro fundo, solto, inspiro, solto. E existem vários tipos de meditação. E eu trabalho a minha mente vendo os meus pensamentos, ou trabalho com mantra, isso é uma meditação. Até a respiração, né? Isso para diminuir o fluxo de onda cerebral. E aí você começa a sentir a parte do seu corpo, e começa a sentir. Você só respirando profundamente e soltando. Você começa a sentir o teu corpo, você começa a sentir como se fosse uma energia vibrando dentro de você. E você consegue, gente, faz isso. E você consegue sentir uma conexão com algo muito maior que você, muito mais forte que você, que é a sua espiritualidade. Dê o nome que você quiser dar. Então, isso é a meditação. Concluindo, então eu consigo ter amor próprio. Para ter amor próprio, eu preciso do meu autoconhecimento. Eu preciso me autoconhecer, eu preciso identificar isso. Quem eu era na infância? Como foi a minha infância? Como foi a minha gestação? Por que eu estou agindo assim? Ah, eu tenho esse gatilho. Ah, eu tenho esses sabotadores. Então você está o quê? Se autoconhecendo. Ah, eu tenho essa fragilidade. Por que eu, quando vejo uma coisa, eu tenho compulsão por compra? Se eu não preciso daquilo. Então, é porque eu tenho uma falta lá atrás. Por isso eu estou vivendo a escassez hoje. Então, isso é o quê? Isso é autoconhecimento. Então, você precisa disso para resgatar o amor próprio, fora as outras dicas, as outras orientações que eu dei. Por que isso é importante? Porque você precisa renascer. Você precisa sair de onde você está e renascer para uma outra vida. Você precisa renascer para uma outra vivência, para um outro patamar, espiritualmente, uma conexão, uma intuição. É você ouvir, sabe, aquela voz dentro de você e você dar vazão àquilo. É você sentir que você não está sozinho. Não estou falando de religião, não. Estou falando de conexão com a espiritualidade. Para ser um grande co-criador, uma grande co-criadora, você precisa renascer emocionalmente, sabe? Saber. Você vai ficar chateado, você vai ficar aborrecido, mas você vai passar, porque você sabe o caminho. Não, eu sei que eu vou fazer essa técnica aqui, eu vou limpar isso. Eu sei que eu sou mais do que isso. Eu sei que o outro está falando não faz sentido para mim. Por que eu vou me aborrecer com isso? Não tem sentido. Então, a partir daí, gente, você se torna forte emocionalmente. Eu não estou falando forte no sentido de você ser um pedaço de pau, de pedra, que não se sensibiliza com nada, não. Não, é você conhecer as suas emoções. Você se sente, você se renasce fisicamente. Preste atenção no que eu vou falar agora com você. As nossas células, elas demoram 3 meses para se reproduzirem, para renascerem. E se elas renascem num ambiente físico, numa circulação sanguínea, num sistema circulatório, num sistema linfático, num sistema tecidual, os nossos órgãos, onde eu tenho alta frequência, isso é para um curso avançado, mas onde eu tenho alta frequência, onde as minhas células nascem num ambiente saudável, através da alegria, da paz, da gratidão, do amor, do perdão, as minhas células elas não adoecem. Gente, medicina germânica tem estudos brilhantes sobre isso. Se você tiver curiosidade, eu coloco a referência lá do livro da medicina germânica no grupo. É interessantíssimo, todo mundo tem que ler. Nós temos 5 corpos na mentoria 2.0, eu falei sobre isso, os 5 corpos que a gente tem. Então, quando o nosso corpo físico adoece, é porque os outros corpos já adoeceram. Então, você precisa renascer. Renascer nos relacionamentos. Quantos casais frustrados, quantos casais que não conversam, que não têm mais alegria, que vão ficar juntos, mas cada um fica no celular, que não tem prazer em estar sozinho, tem que sempre estar chamando a outra pessoa para estar junto, porque não tem assunto, porque não tem alegria.
com a vida sexual destruída, que não tem prazer, que não tem tesão, sabe? Que não sabe o que é ter um orgasmo há muito tempo, não sabe nem o que é isso. Então, esse relacionamento ele precisa renascer, e ele renasce quando você tem amor próprio. E a vida abundante. Quer sair da escassez? A gente vai ter uma aula só sobre escassez nesse desafio, tá, gente? Porque foi pontuado muito isso na aplicação que vocês mandaram. Então, vai ser só sobre isso. Mas você precisa entender que não é ganhar mais. É a sua relação com a energia do dinheiro, com a sua energia. É isso que vai fazer você prosperar e ter uma vida abundante. Hoje, você vai desenvolver amor próprio. Durante o seu dia, você vai se observar. Onde você está falhando no amor próprio? Qual foi a causa? Vai se perceber suas atitudes. E a partir de hoje, você tem um compromisso com você de desenvolver o amor próprio. Beijos!